Depois do empate em São Paulo, com você, Álvaro. É isso, Nivaldo. Agora a gente está aqui do lado de dentro do CT Ninho do Urubu, Vargem Grande do Rio de Janeiro. O Flamengo começou agora há pouco a atividade dessa segunda-feira. Vou pedir para o Maurício Bandeira, nosso repórter cinematográfico, mostrar para vocês. Olha só, claro que os jogadores que começaram jogando ontem contra o Corinthians estão fazendo apenas um trabalho regenerativo na academia. Em campo estão os jogadores reservas, os que não foram relacionados, e também aqueles que entraram durante a partida, inclusive dois jogadores que foram muito bem, o Berril e o William Arão. O Flamengo, que ontem teve dois tempos distintos, né? Dois tempos bem distintos durante a partida. O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, sofreu 2 gols, um deles mal anulado pela arbitragem. Na segunda etapa, com as mexidas feitas pelo Zé Ricardo, o Flamengo foi muito bem. Poderia ter saído da arena em Itaquera com a vitória e tirado a invencibilidade do Corinthians, que já dura 32 jogos. Nesse momento, o técnico Zé Ricardo acabou agora há pouco um aquecimento, que agora começou um trabalho de 2 toques. Os jogadores estão aí divididos em 2 times, a atividade começou agora há pouco e quem vai falar por aqui hoje no CT Ninho do Urubu é o autor do gol do Flamengo, o Hever. Bola sobrou ali na área, ele fez um golaço de voleio e vai conversar com a imprensa para repercutir, né, todos esses assuntos, esse ponto conquistado pelo Flamengo fora de casa, ponto difícil contra o líder invicto, mas o Flamengo saiu com aquele gostinho amargo de que poderia ter sido um pouquinho melhor, porque o time acabou tendo chances de vencer o jogo na segunda etapa e não o fez. Essas são as informações de momento aqui do CT Ninho do Urubu, viu, Nivaldo? Volto com você aí. Pois é, nós estamos acompanhando aí o treino do Flamengo ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, depois do empate contra o Corinthians por 1-1. O Flamengo que agora já se prepara para o jogo contra o Peixe, né? Contra o Santos. Está vendo o Vinícius Júnior na imagem, treinando. É um jogador que entrou ontem também e criou boas oportunidades para a equipe do Flamengo. As mudanças, o Álvaro lembrou muito bem, as mudanças que o Zé Ricardo fez no intervalo do jogo e no decorrer do segundo tempo deram muito resultado. Ele já de cara no intervalo tirou o Cuéllar para colocar o William Arão, um jogador que tem característica um pouco mais ofensiva, e mandou o time para frente. Ficou só o Márcio Araújo ali na proteção da defesa para evitar os contra-ataques do Corinthians, e o Arão funcionou como um meia. E também depois ele colocou o Berril e o Vinícius Júnior. O Berril para dar velocidade ali pelo lado direito, é um jogador que tem o drible também. Então o Flamengo conseguiu ocupar muito mais o campo de ataque e conseguiu dar mais opção para os jogadores que ali estavam para tentar um passe, uma triangulação e o time funcionar melhor do que funcionou no primeiro tempo. Então o Zé Ricardo, que tem sido muito criticado pelos torcedores do Flamengo, merece sim o reconhecimento pelas mudanças que fez na equipe, foi ousado, tentou a vitória jogando na Arena Corinthians. Bom, o treino do Flamengo ao vivo, eu sei que é cedo para o tema que eu vou conversar aqui. Na verdade, não vou conversar, eu vou pedir para o Álvaro Loureiro apurar no Ninho do Urubu corredores. Está me ouvindo, né, Álvaro? Corredores aí do Ninho do Urubu. Tô sim, Nivaldo. Por onde passa o Eduardo Bandeira de Melo, o Rodrigo Caetano. Você fique atento. Se você, por acaso, ouvir Felipe Melo, você grita pra gente aqui, tá bom? Se ouvir alguma coisa de Felipe Melo, avisa a gente. Com certeza. Boa tarde. Né? Porque nós aqui já ouvimos algumas coisas, né? Já nós vamos tratar esse tema, né? O Felipe Melo que foi dispensado pelo Cuca e sim, já ouvimos falar que tem interesse do Flamengo, despertou interesse. O Flamengo também que já tinha tentado em outras oportunidades o Felipe Melo e parece que mais uma vez ele é alvo da equipe rubro-negra. Ele tem, agora há pouco, inclusive, o Gudré trouxe informação de que haverá agora à tarde uma reunião lá na academia entre o Felipe, o Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, e até o presidente Maurício Gagliotti. Então hoje deve ter alguma definição, né, sobre o que vai ser a sequência da carreira do Felipe Melo. Ele tem uma história no Flamengo, ele começou a carreira por lá, teve uma boa passagem antes de seguir para o futebol também da Europa, então quem sabe não seja o destino para o Felipe Melo agora o Flamengo. Tá certo, eu estou aqui no meu papel de perguntar e buscar informação. Álvaro Loureiro, muito obrigado então, as informações ao vivo, direto do Ninho do Urubu, falando do time do Flamengo. E agora o gol de placa é parcial ou resultado? Parcial.